30 e 31. Glória a Deus. Todos acharam agora sim? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Amém, igreja? Glória a Deus. Você crê? Jesus fez isso para que você tivesse vida no nome dele. Aleluia. Coloque agora a sua Bíblia sobre o banco. Pega na mão do seu irmão. Aleluia. Eu sou o milagre de Jesus. Você é o milagre de Jesus? Salvar a alma dele. Aleluia. Milagre da salvação. Amém? E esse milagre me alcançou. Eu falei com Moisés, canta esse hino, porque eu acho que eu não vou aguentar cantar, porque esse hino me traz muito. Podemos assentar? Muita recordação do meu pai. Quando cantava esse hino aqui, ele fala, esse é meu hino. Tinha sofrido um acidente em Penápolis e ele se debilitou muito, né? O braço dele já não levantava mais. E ele recebeu também esse milagre aqui, a cura do braço. Tinha operado já 3 vezes. E ele dizia, essa igreja é a igreja dos milagres, porque ele viu muito milagre aqui. E ele cantava, eu gostava muito dessa canção. Lembro dele lá atrás, bem cantando, né? E ele se pergunta assim, mas e aí, pastor, não aconteceu o milagre da cura na vida dele? O milagre aconteceu na vida do meu pai, irmão? Se ele ser salvo, aleluia, ser transformado pelo poder de Deus. Esse foi o milagre que Jesus queria operar na vida dele, e ele sabia disso. Tanto que as últimas palavras dele foram assim, eu só quero ser salvo. Mudei, ele disse isso, pastor. Aí o pastor conversou com ele, mas você já é o salvo, eu só quero entrar na glória. Então esse foi o maior milagre que eu pude ver na vida do meu pai, essa transformação. Pessoa que era muito brava, né? Era uma pessoa muito violenta. Tem pessoas aqui que conheceu, o Hamilton conheceu ele, né? Alguns irmãos que não conheceram a vida dele antes. E quando ele conheceu Jesus, irmãos, esse foi o maior milagre na vida dele, ele ser alcançado pela misericórdia, pelo perdão de Deus. Então eu e você somos o milagre de Jesus, amém? Diga para o teu irmão, eu e você, meu irmão, somos o milagre de Jesus. Eu faço parte dos milagres de Jesus, você faz parte dos milagres de Jesus, amém? Fomos alcançados por esse milagre. O Senhor Jesus nos perdoou, né? Nos lavou. A palavra de Deus diz que não se lembre dos nossos pecados, né? Tem muita gente que gosta de ficar indo lá buscar o passado, né? Jogando no presente. Tem um escritor que diz que Jesus, ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento e colocou uma plaquinha lá assim, proibido pescar. Amém? Somos nova criatura. Eu classifiquei milagre aqui, irmãos, um pequeno resumo aqui que diz assim: milagre, fato ou acontecimento fora do comum que Deus realiza para confirmar o seu poder, o seu amor e a sua mensagem. Atos, eu gostaria que você abrisse Atos capítulo 2, versículo 22. A palavra de Deus testifica, irmãos, de tudo que Jesus fez, de todos os seus milagres, dos seus prodígios, das maravilhas, dos sinais que Deus realizou através de Jesus no nosso meio. Atos capítulo 2, versículo 22. Gostaria até que alguém se levantasse, lesse com uma voz bem forte aí. Deveria ter um microfone sem fio assim, que ficava aí no meio dos irmãos, né? Para nos ajudar. Atos capítulo 2, versículo 22. Alguém com voz de trovão aí, levanta aí. Israelitas, ouçam essas palavras.
Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas, sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Amém? Obrigada. Nós não temos dúvida do que Jesus realizou aqui, quando passou por essa terra. A palavra de Deus testifica o que Jesus fez. Varões israelitas, atendei essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Amém? Não temos dúvida do que Jesus realizou muitos milagres. Nós lemos aqui no início que ainda muitos não foram registrados aqui. Jesus fez muito mais do que está registrado aqui na palavra de Deus, mas Ele deixou alguns aqui para que nós crêssemos que Ele é o Filho de Deus e que nós tivéssemos vida em seu nome. Amém, igreja? E o livro de Marcos, como eu disse aqui para vocês, que enfatiza muitos milagres, as curas, os feitos de Jesus. Nós temos aqui, uma série de curas. Jesus, quando Ele realizava os milagres, irmãos, Ele demonstrava o poder sobre todo e qualquer tipo de enfermidade, poder sobre a natureza e poder sobre a morte. Foram 3 tipos de milagres que Ele realizou. Cura, cura de leproso, paralítico, vamos ver aqui, o que mais? Demoniado, a cura da filha da mulher cirofenícia, a cura de surdo, mudos, de gago. É tanto milagre, irmãos, é tanto. Se você pegar aqui o livro de Marcos, você vai ver que é o tanto de cura que Jesus fez. Cego Bartimeu, curou leprosos, paralíticos, andou, cegos, mão atrofiada, mulher encurvada, mulher do fluxo de sangue. Várias curas, demonstrando o seu poder sobre qualquer enfermidade e doença. Bem, você crê nisso, igreja? Então diga amém, aleluias. Libertou, jovem possesso, endemoniados. Jesus exerceu, o seu ministério de libertação. E aí Ele exerceu também poder sobre a natureza, acalmando a tempestade, andando sobre as águas, multiplicando pães e peixes, transformando a água em vinho. Glória a Deus. Para Deus registra a cura de um leproso, irmãos, está no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35 a 45. Depois você acompanha na sua casa a cura desse leproso. E Jesus diz para ele: você não vai contar para ninguém, você vai só no sacerdote, vai lá no sacerdote, mostra para ele, faz lá o ritual de purificação, tudo que certinho tem que fazer, mas não fala para ninguém. Jesus pediu, por que Jesus pediu isso? Não sei, Jesus pediu para ele. Ele foi, não aguentou, A palavra de Deus diz que ele saiu falando, fez o que Jesus mandou, mas também saiu falando. Estava feliz, estava alegre, saiu contando. E a multidão era tanto, irmãos, que Jesus não podia mais ficar não tinha mais lugar público que Jesus pudesse ficar. Não cabia mais gente. Então, qual o objetivo, pastora, desses milagres de Jesus? Por que esses milagres ficaram registrados? Para que eu tivesse vida, em Jesus, e para que o reino de Deus se expandisse. Tudo que Jesus fazia com o propósito que o reino de Deus se expandisse na face da terra. Porque o propósito dele era cumprido quando as pessoas chegavam até ele, quando ouviam falar de uma cura, de um milagre, chegavam a ele para receber oração, ele pregava o reino de Deus, amém? Diga para o seu irmão, ele pregava o reino de Deus. Tudo para a expansão do reino de Deus aqui na terra. Ele anunciava o evangelho do reino. As pessoas se chegavam, eram curadas, eram abençoadas, acreditavam e recebiam a palavra. Ele era o Filho de Deus, o Verbo vivo. E para que essa obra continuasse, eu fui escolhido, você foi escolhido. Eu fui alcançado por esse milagre, você foi alcançado por esse milagre. E nós precisamos dar prosseguimento na obra de Jesus.
para que o reino de Deus, possa se expandir na face da terra, irmãos. Nós precisamos levar essa palavra até os confins da terra. Qual a sua atitude em relação, depois que você recebe o milagre de Jesus? O que nós fazemos depois que nós recebemos o milagre? O que nós fizemos? Como teria que ser a nossa atitude quando nós recebemos o milagre de Jesus? A palavra de Deus nos relata duas mulheres. Eu ressaltei aqui duas mulheres que me chamaram a atenção nesse propósito. O que elas fizeram depois que elas receberam o milagre? E a primeira delas é a mulher samaritana. Quantos aqui conhecem a passagem da mulher samaritana? Que chega junto ao poço. Jesus também estava com sede. E aí Jesus usa, eles estavam com sede, e ele chega na mulher. E naquela época não podia conversar, judeus samaritanos. Jesus veio quebrando, todos os dogmas aí, os paradigmas, veio quebrando tudo. E Jesus chega ali, junto ao poço, e pede água. E com esse assunto de água, irmãos, Jesus começou a despertar naquela mulher a sede de salvação. Ele começa a conversar com ela, e a identificar ali o que ela precisava, começa a mexer na ferida dela ali. E ela começa a identificar Jesus como profeta de Deus, porque ele falou exatamente aquilo que ela precisava ouvir. Tiveste 5 maridos e o que tem não é seu. Mexeu com ela, irmãos, era algo que estava ali, ela precisava dessa cura da alma dela, ela precisava saber que ela estava errada, em pecado. Jesus faz com que ela reconheça que ela é uma pecadora e que ela necessita de salvação. E ela não briga com Jesus. A palavra de Deus não diz que ela briga com Jesus. Jesus expõe ali o seu pecado, mas ela não briga com Jesus. Ela reconhece que ela precisa de mudança, que ela precisava de Jesus, que ela precisava de salvação. E ali ela recebe a salvação, e a palavra de Deus diz que ela sai feliz, alegre, e vai para a sociedade contando aquilo que Jesus fez. E ela causa um avivamento ali com o povo samaritano. Aquela atitude dela diante de adoração, ela sai contando o que Jesus fez, o que Jesus fez na vida dela, como ela foi abençoada. E ela sai anunciando Jesus. E ela causa ali uma revolução, um avivamento religioso em meio aos samaritanos. O que nós temos feito em relação ao reino de Deus quando nós recebemos um milagre? Quem sabe você recebeu uma cura, irmão Dorcelei, recebeu a cura de um câncer, irmão Dorcelei. Maravilha! Glória a Deus! Quantas pessoas foram alcançadas através do testemunho do irmão Dorcelei? Nós precisamos prosseguir. Nós precisamos prosseguir, divulgar o que Jesus faz na nossa vida. João capítulo 14, versículo 12. Vamos abrir lá? João capítulo 14, versículo 12. Outra voz de trovão pode levantar e ler. João capítulo 14, versículo 12. Quem achou pode ler. De verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou junto para o meu Pai. Amém? Jesus pede que nós prossigamos com as suas obras. Ele diz: farão as obras que eu faço e as farão maiores. Naquela época era um número de pessoas que foram alcançadas pelos milagres de Jesus saindo propagando. Hoje